Então eu quero conversar um pouco com você, eu quero tirar alguns ensinamentos, tirar algumas lições daqui de um texto da palavra de Deus. Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, leia comigo, lá em João capítulo 15, abra lá, João capítulo 15, e eu quero ler apenas 2 versículos. Eu quero conversar com você sobre esses versículos para nós aprendermos juntos aqui. Então olha só o que diz lá em João capítulo 15, verso 1 e 2, né? Através do apóstolo João escrevendo aqui, ele disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Então me responda uma coisa, coloca no comentário aí. Quando Jesus está falando que corta, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo insinuar quando ele está dizendo que se está ligado em mim e não der fruto, ele corta? Então coloca no comentário aí, eu quero que você me responda aí, o que você acha, colocando no comentário aí. Afinal de contas, o que significa isso? Significa que Jesus, se você não estiver contribuindo, se você não estiver somando, se você não estiver cooperando, se você não estiver ajudando, ele vai lhe arrancar, ele vai lhe cortar, ele vai lhe tirar? O que você entende acerca disso? Coloca no comentário aí. Então, né, o evangelista João, o apóstolo João, escrevendo nessa carta aqui, no capítulo 15, do verso 2, tem uma palavra que ele coloca aqui acerca de cortar, né? Que quem não estiver dando fruto, ele corta. Então, eu quero saber o que você entende por isso, o que você acha que é isso, né? E coloca para mim aqui nos comentários, comenta aí, não tenha medo de comentar não, nós estamos aqui para aprender. Então, eu quero aprender com você, e se eu puder lhe ajudar, então eu quero só que você comente aí. Então, olha só, deixa eu tentar trazer uma luz aqui, deixa eu tentar trazer algum esclarecimento, algum entendimento, né? Não sei se você entendeu qual é realmente o propósito, porque olha só, segundo a carta aqui, se você seguir o contexto, foi aquela passagem que Jesus disse que precisava ir, e para onde ele ia, não seria possível eles irem ainda. E João, se você voltar um pouco aqui, no capítulo 13, né, ele vai dizer, respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então o contexto dessa palavra está aqui nessa negação aqui. E depois você já sabe, Jesus ele vai conversar com os discípulos, se você continuar lendo o capítulo 14, Jesus vai falar sobre o Consolador que viria, e no capítulo 15, Jesus vai falar acerca que ele é a videira. A videira, você sabe, é aquela árvore que dá a uva. Ele é a videira e o Pai, o agricultor. No caso, o nosso Deus é o agricultor. E ele vai dizer que todo aquele que está ligado nele não dá fruto, ele corta. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você acha que isso condiz com o caráter de Deus? Você acha que isso condiz com o caráter de Cristo? De cortar as pessoas? De arrancar as pessoas só porque, de repente, não estão dando frutos? Você acha que isso condiz com aquilo que Jesus prega, sendo que ele mesmo falou que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora? Então, deixa eu te explicar aqui algo para que você possa entender melhor. Na verdade, você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, um grego koiné. Se você não sabe, koiné significa comum, o grego comum, né? E a palavra grega, né? As palavras gregas, elas têm muitos significados. Às vezes uma palavra tem vários significados. Então, às vezes, nós corremos um risco de usar, talvez, não a interpretação errada, mas talvez o significado que não seja mais coerente. Olha só, essa palavra cortar no grego significa rairo. E a palavra rairo, ela tem, na verdade, 4 significados.
O primeiro significado da palavra Jairo é erguer. O segundo significado da palavra Jairo é levantar. O terceiro significado é subir. E o quarto significado é cortar. Então eu não estou dizendo que o intérprete, que no caso aqui o João Ferreira de Almeida, que interpretou aqui a Bíblia, não é que ele tenha interpretado errado, a interpretação está certa, mas eu acredito que talvez o sentido não estivesse coerente com a realidade, porque Jesus estava falando com os discípulos, Jesus estava tratando com Pedro, né? Estava falando com os discípulos aqui no capítulo 14, até confrontando os discípulos e confortando eles. Então Jesus está tratando com os discípulos. Aí de repente Jesus tratando com os discípulos, chega diante de uma videira e diz para os discípulos: aquele que estiver em mim e não der fruto, eu corto. Parece ser um pouco radical demais, ou parece ser um pouco fora do contexto. Eu acredito, eu não estou dizendo que a interpretação está errada, não entenda isso. A interpretação está correta, a palavra Jairo significa cortar. Só que eu acredito que faria mais sentido se, em vez de usar a palavra cortar, usar a palavra erguer. Porque, segundo as pessoas que trabalham com a uva, com a uveira, trabalham nessa área, eles dizem que quando um galho de uma uva não está dando fruto, eles de alguma forma tentam levantar aquele galho para que aquele galho possa pegar os raios do sol. E quando aqueles galhos que não estavam pegando os raios do sol, que não estavam dando fruto porque não estavam pegando os raios solares, eles erguem aqueles galhos, eles amarram, dão um jeito de amarrar, de levantar, para que possa pegar o sol. E pegando o sol, eles voltam a dar frutos. Então eu acredito que ficaria um pouco mais condizente se, em vez de colocar a palavra cortar, de repente colocasse, de repente, erguer. Porque já imaginou se você está trabalhando para Deus, se você está servindo, mas você não está conseguindo dar fruto, você não está conseguindo, né, romper, você não está conseguindo trazer frutos, e aí de repente Jesus vem e lhe corta. De repente você está passando por situações difíceis, por lutas, por dificuldades, problemas familiares, pessoais, problemas profissionais, e nesse período em que você está vivenciando esses dias, né, talvez você não esteja somando como você estava, você não esteja cooperando como você estava, você não está frutificando como você estava. Você acha que seria coerente, de repente, porque você está passando por isso, de repente Jesus chegar e lhe cortar? Então, eu acredito que, eu não estou dizendo que a interpretação está errada, mas eu acredito que o sentido, porque a palavra Jairo tem 4 sentidos, então ele poderia, de repente, ter colocado erguer, porque eu acredito que é isso que Jesus faz. Quando nós estamos debilitados, quando nós estamos fracos, quando estamos combalidos, é isso que Jesus faz. Ele nos ergue, ele é o nosso sol da justiça, é ele que nos ilumina para nos dar força. Então, eu acredito que quando o galho de uma uva está arriado, ela precisa do sol. Então, Jesus vem, ergue, e o sol da justiça vem sobre aquele galho, e aquele galho volta a frutificar. Querido, eu não sei se você está me entendendo, mas quero que você coloque aí, o que você acha? Você concorda com isso? Você acha que uma pessoa não estiver frutificando, Jesus vem e corta, ou Jesus vem e ergue? Jesus vem e levanta, Jesus vem e nos anima, nos traz de volta, né? Ele acredita que nós podemos conquistar, que nós podemos avançar. O que você acha? Talvez você diga assim, mas pastor, mas e se a pessoa não quiser? Aí já é outra história. Aí você já vai olhar para o verso 6. O verso 6 do capítulo 15, ele vai dizer: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então aí já é uma questão da pessoa, da decisão da pessoa em não querer permanecer. É uma decisão da pessoa, não foi uma decisão de Jesus cortar, mas uma decisão da pessoa em não querer permanecer. É diferente. Então, queridos, eu sinceramente espero que você esteja entendendo, né, o quanto é importante. Né, eu não sei como está a sua vida nesse momento, eu não sei como você está vivenciando esse período em que nós passamos, esses 4 meses foram bem difíceis. Muitas pessoas têm desanimado, muitas pessoas têm até desistido da fé, muitas pessoas estão
né, não voltando para os cultos, talvez por causa de problemas pessoais, problemas que aconteceram nesse período. Talvez, quem sabe, queridos, você até pecou nesse período desses 4 meses e você fez coisas que não deveria. Mas eu não estou aqui para te julgar e nem Jesus quer te julgar. E se por causa disso você acha que não pode hoje retornar, que não pode hoje voltar, que Satanás começou a colocar na sua cabeça que você não é digno, que você não é capaz, que Jesus não vai te perdoar, que Jesus não vai te erguer, que Jesus não vai te levantar, deixa eu te dizer uma coisa, querido. O caráter do meu Cristo não é de te cortar. O caráter do meu Cristo ele veio para buscar, restaurar tudo aquilo que estava perdido. Então, se nós não estamos realmente, talvez, frutificando como gostaríamos ou como deveríamos, mas isso não significa que ele vai nos cortar. Ele pode começar a te erguer e você voltar a frutificar debaixo do sol da justiça do Senhor, debaixo realmente do brilho de Cristo sobre a sua vida, para que você possa voltar a frutificar no reino de Deus, que você possa continuar sendo bênção no reino de Deus, para que o reino de Deus não sofra danos. Então eu quero deixar essa palavra aqui, eu quero que você comente o que você achou, né? E eu acredito, querido, que Deus, ele quer te levantar, ele quer te erguer, ele quer te sustentar, ele quer te levantar, assim como ele fez com Pedro. Quando Pedro, em um dado momento da sua vida, a fé dele, por um momento, deu uma vacilada, ele começou a afundar, mas ele estendeu as mãos. E Jesus, pegando pela mão, disse: Pedro, por que tu deixaste de crer? Porque faltou-lhe a fé? Mas Jesus não abandonou Pedro. E Jesus está tratando aqui com Pedro, com os discípulos. E tanto prova que Jesus não cortou Pedro, que depois que Jesus ressuscitou, que ele disse para as mulheres que viram ele ressurreto, disse: olha, diga para os discípulos que eu vou encontrá-los, e fale para Pedro que eu quero falar com ele. E Jesus não cortou Pedro. Jesus ergueu Pedro. E Pedro se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um homem que foi reerguido por Deus. E eu acredito que é isso que ele quer fazer com todos aqueles que de repente estão abatidos, estão combalidos. Então eu espero que essa palavra possa te ajudar bastante em nome de Jesus. Amém?